De Eclesiastes, e nós vamos ler só um versículo, por enquanto, que é justamente o versículo 1 do capítulo 12. Eclesiastes 12, verso 1. Antecipando as conferências, antecipando o nascimento de seus filhos, o crescimento, o desenvolvimento deles, até a idade de jovens e a maioridade, eu quero pregar nesta noite sobre a solução de Deus para os problemas modernos dos jovens. A solução de Deus para os problemas modernos dos jovens. Vamos ler todos juntos? Eclesiastes 12:1, todos juntos. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Algumas pessoas já chegaram nesta fase da vida, e elas olham para trás e elas dizem, eu não tenho contentamento, eu fiz decisões erradas, eu escolhi caminhos errados, ou eu deixei de fazer as coisas certas, e por causa disso hoje, na meia idade, ou até mesmo na terceira idade, eu não tenho contentamento. Eu estou vivendo para ver os resultados das decisões erradas que eu fiz. Eu estou vivendo para ver os meus erros na vida de meus filhos, e por que não dizer, na vida dos meus próprios netos. Mas eu tenho uma boa notícia, Deus promete que quando Ele é lembrado na nossa mocidade, quando Ele é lembrado na nossa juventude, no nosso vigor físico, e por que não dizer espiritual, Ele promete que o nosso futuro será melhor. Ele promete que o futuro dos nossos filhos será melhor. E quando Deus promete, você pode acreditar na palavra dEle. Pai querido, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de estarmos na casa de Deus. Que a palavra do Senhor não volte vazia, toque os nossos corações, fale aos nossos ouvidos. Que cada pessoa aqui presente, seja ela casada ou solteira, pai ou ainda não, possa receber instrução da palavra e ser abençoada. É o que eu te peço e preciso da sua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Lembrar-se de Deus é um mandamento e serve para todas as idades, mas principalmente para os jovens que estão estudando, trabalhando, escolhendo com quem vão passar o resto de suas vidas, fazendo as decisões mais importantes do mundo. O próprio autor do livro de Eclesiastes foi um jovem muito sábio, obediente aos pais, prudente aos olhos de Deus. Mas, durante a sua velhice, ele se desviou dos caminhos de Deus. E é por esta razão que a lembrança de Deus precisa ser contínua. Ela não pode ocorrer apenas numa determinada fase da nossa vida, mas ele tem que ser lembrado, quer dizer, ele tem que ser priorizado desde o primeiro até o último dia de nossas vidas. Mas o que significa se lembrar de Deus? Há o significado teórico, mas há também o significado prático. Na teoria, saber que Ele existe, lembrar-se que Ele está em algum lugar, lembrar-se que Ele é o Criador e que Ele é um ser onipotente, soberano, onisciente e onipresente. Mas na prática, nós vamos além disso, é buscá-lo, colocá-lo em primeiro lugar e seguir a palavra dEle. Foi exatamente assim que José, com 17 anos de idade, no Egito, lembrou-se de Deus e não caiu no pecado de adultério. Lembrou-se de Deus e não caiu no pecado de vingança. Lembrou-se de Deus e não caiu no pecado de idolatria. Ele estava longe do pai, dos irmãos, da terra, do povo dele. 13 anos de oportunidade para cair nesses e em qualquer outro tipo de pecado. Mas foi a lembrança de Deus que o impediu. Foi a lembrança de Deus
que não permitiu que ele caísse em pecado e negasse todos os ensinamentos de Deus. Para a esposa de Potifar, José disse: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Um menino, um jovem, na flor da idade, lembrou-se de Deus e isso o impediu de cometer pecados horríveis. Consequentemente, José, com pouco mais de 30 anos de idade, salvou o mundo inteiro, salvou a própria família, salvou o seu povo, salvou a sua descendência, porque sempre se lembrou de Deus. Meus irmãos, vamos ser sinceros, uma das causas que nos tira da igreja, uma das causas que nos tira da Bíblia, uma das causas que nos tira da oração, é esquecimento de Deus. Na teoria nós sabemos que Ele existe, que Ele está presente, mas na prática nós estamos vivendo como verdadeiros ateus, não reconhecendo a importância de Deus no nosso caminho. Realmente, Eclesiastes 12:13 diz: de tudo que se tem ouvido, e meus irmãos, você tem ouvido muito, você tem ouvido muito deste púlpito, você tem ouvido muito do mundo, mas de tudo que se tem ouvido, olha o que a Bíblia diz, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Até o incrédulo tem a obrigação de temer a Deus, guardar os mandamentos de Deus. Então eu pergunto, na era da internet, no mundo digitalizado, no mundo da informação instantânea, quais são as maiores necessidades dos jovens? E por que não dos adolescentes, que hoje estão agindo como jovens? Quais são os seus maiores problemas, as suas maiores dificuldades? E como igreja, como família, de que forma nós podemos ajudar esses jovens? Eu quero que você veja comigo, os jovens, em primeiro lugar, precisam de direção para a vida deles. Porque se você não der direção para os jovens, como pai, como mãe, como igreja, haverá outras pessoas que darão esta direção para os seus filhos e para os nossos jovens. Segundo, os jovens precisam de comunhão com bons amigos. Nossos filhos sempre vão ter amigos. Não adianta, nós não temos, como protegê-los da influência de outras pessoas. Mas nós temos como ter o cuidado para que esta influência seja boa. Os jovens precisam de autoexpressão. É impossível colocá-los dentro de um cofre e trancá-los a 7 chaves. Eles nasceram para se expressar e eles vão se expressar da forma certa ou da forma errada. Eles têm esta necessidade, até os mais tímidos. E os jovens precisam de motivação interior. Nós poderíamos colocar uma banda na igreja, poderíamos modificar a liturgia dos cultos. Por hora funcionaria, mas se a motivação do jovem não for interior, logo ele desiste do caminho de Deus. Ele desiste da família, ele vai desistir até da vida. Ele precisa de uma motivação interior, que saia do coração, da alma, do espírito dele, do lado de dentro para fora. E finalmente, os jovens precisam de salvação. Amém, irmãos? De salvação. Porque a salvação é a base para suprir todas as demais necessidades dos nossos jovens. E se a família e a igreja, porque a igreja é um complemento da família, é um braço da família, mas não substitui a família, suprir todas essas necessidades dos nossos jovens, eu garanto, eles não irão se perder. Amém, irmãos? E eles não irão desistir do caminho de Deus. Escute o que eu vou dizer. Nós somos coparticipantes na vida espiritual de seus filhos, é verdade. E quando eles abandonam a igreja, e quando eles se desviam do caminho de Deus,
como igreja, nós temos responsabilidade sim. E de alguma forma, seremos cobrados por Deus. Mas a responsabilidade maior sempre recai, sempre vai recair sobre os pais. Ninguém tira esta responsabilidade dos pais, nem mesmo Deus. Por isso eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Para os que já são pais, para os que já foram pais, para os que serão pais. Os jovens precisam de direção. Eu já estive errado muitas vezes na vida, e vou estar errado muitas outras vezes, mas ninguém tem dúvida qual que é a direção que eu estou tomando. Minha família sabe, nossa igreja sabe, eu faço questão que todos saibam qual o caminho eu estou andando. Veja o versículo 1 de Eclesiastes, melhor dizendo 9 de Eclesiastes 11. Salomão, se utilizando, de ironia, disse: e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Alguém aqui quer ver o seu filho sendo julgado por Deus? Eu não. Mas Salomão está garantindo: jovem, adolescente, pode andar à vontade, pode fazer o que você pensa, o que você acha, e principalmente o que você sente. A vida não é tua, mas não se esqueça de um pequeno detalhe: Deus irá julgá-lo. Deus irá cobrar de você cada uma de suas decisões, cada uma de suas atitudes. Porque hoje em dia o jovem, ele não quer andar pelo caminho dos pais, ele não quer andar pelos caminhos de Deus, ele não quer andar pela vista dos pais que já viveram muito mais tempo do que eles querem andar pela vista dos próprios olhos deles. Eles têm esse direito, mas há consequências. Os jovens nunca mudam. Em qualquer época do mundo, da história das civilizações, os jovens sempre foram os mesmos. O que muda são as oportunidades para o pecado, mas a natureza humana não muda, irmãos. A natureza humana, desde Adão até os nossos dias, sempre foi a mesma, pecaminosa. Haja vista que 350 anos antes de Cristo, o filósofo grego Aristóteles, ele já dizia que os jovens exageram nos erros, os jovens exageram no amor, imaginam que sabem tudo, e não aceitam outro ponto de vista que não seja o deles. Não está falando dos nossos jovens? Não está falando dos nossos filhos? Assim são os jovens do século 21 também. Então a primeira direção que os jovens precisam receber desde o primeiro dia de vida que vem ao mundo é este: honra o teu pai e a tua mãe. Amém? Obedecei a vossos pais, porque isto é justo. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Nenhuma faculdade de medicina, nenhum curso de direito, ou uma herança financeira poderão salvar a vida de jovens que são rebeldes e contumazes. Por esta razão, a palavra de Deus diz: honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Eu quero que minhas filhas sejam abençoadas, então desde cedo eu ensinei a importância da honra e da obediência a elas, pois tudo mais teria sido em vão se elas não aprendessem esta primeira e grande lição. Aliás, eu ouso dizer que se não todos, a maioria dos problemas hoje na vida de nossos filhos foi causada pela falta de honra ou de obediência aos pais. Eu não creio que esteja exagerando. Eu não creio. Assim que a nossa primeira filhinha nasceu, eu li um livro sobre a educação de filhos, no qual o autor dizia que há duas situações
que os pais jamais devem ou deveriam permitir dentro do lar, com respeito aos filhos. Duas situações que não podem ser permitidas. A primeira delas é o desrespeito. E a segunda delas é a desobediência. Porque o pai que aceita o filho desrespeitá-lo dentro de casa, a mãe que aceita o filho desobedecê-la dentro de casa, estarão criando marginais para a sociedade. Mas para impor limites, os pais precisam dar direção para os filhos. E eu creio que esta é uma área que nós, pais, pastores também, líderes espirituais, professores, temos falhado. Nós dizemos o que não se pode fazer, mas nós não apontamos o caminho, porque nós não estamos no caminho. Não é verdade? Para que os filhos andem no caminho, nós temos que andar nele também. Certo pai comprou um carro 0 quilômetro. Foi o primeiro carro 0 quilômetro da família. E ele estava tão feliz com aquele carro de cor preta metálico. Ele estacionou o carro dentro da garagem, ainda com um cheiro de carro novo. Trouxe a família para conhecer o novo membro da família. E todos foram dormir felizes naquela noite. Mas na manhã seguinte, enquanto o pai se arrumava para sair no seu carro novo, sua criancinha de 4 anos de idade foi para a garagem com uma tampinha de garrafa. E com aquela tampinha, riscou o carro do pai de todos os lados. Quando o pai saiu na garagem, ainda viu a criança riscando o carro dele. A ira subiu ao coração. A ira subiu à mente daquele pai. Ele, cego de raiva, começou a bater na mãozinha daquela criança. E de tanto bater, aquela criança precisou ser hospitalizada. E no hospital, aquela mãozinha precisou ser amputada. O pai foi ver o filho, cuja mãozinha tinha sido amputada. O pai entrou no quarto depois da cirurgia, e aquele menininho de 4 anos disse: papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro, porque eu não tenho mais a minha mão para riscar o seu carro. E aquele pai queria morrer de tanto remorso. Agora, todas as vezes que ele olhar para aquela criança, para aquele bracinho sem aquela mãozinha, ele vai se lembrar do que fez com o filho. O que ele fez? Ele ensinou para o filho que bens materiais são mais importantes que o filho. Ele ensinou que a violência, ela pode ser usada quando alguém se sente injustiçado, quando alguém se sente irado. Não, meus irmãos, não é essa direção que nós vamos dar para os filhos. Não é este o caminho que nós vamos ensinar para os filhos. Os filhos precisam de direção correta. Deus, família, igreja, trabalho e lazer. Amém, irmãos? É este caminho que nós ensinamos desde cedo para os nossos filhos. Os pais que invertem a ordem de prioridade estão plantando tempestade. E quem planta tempestade vai colher tempestade. A família que segue este caminho, o de Deus, de coração, irá produzir filhos saudáveis e abençoados por Deus. Que tipo de mensagem, que tipo de sinal você tem transmitido para os seus filhos? Sem dúvida, nós somos corresponsáveis por eles. Eu não nego a nossa responsabilidade, mas somos corresponsáveis. Você é o responsável. Eles precisam ver papai e mamãe seguindo o caminho que eles precisam seguir. Estou errado? Em segundo lugar, os jovens precisam de boa comunhão. Em Provérbios 1, versículo 15, Salomão diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Quem são eles? As más amizades, as más companhias. Desvia o teu pé
das suas veredas. Não ande com más companhias. Diz o ditado que pássaros de mesma plumagem voam juntos. Então observe quem são os amigos de seu filho. Observe quem são as amigas de sua filha, para que você saiba como é o seu filho, como é a sua filha. Porque os opostos não se atraem, são os iguais que se atraem. E nós temos que observar isso desde cedo na vida de nossos filhos. Não se engane, todos os jovens e até adultos também são uma Maria vai com as outras. Já ouviram essa expressão? Todos nós somos uma Maria vai com as outras. Não existe o tal de pensador independente. Eu sou influenciado, você é influenciado, todos nós sofremos lavagem cerebral. A pergunta é, quem tem nos influenciado? Quem tem feito em nós uma lavagem cerebral? Mas não existe ninguém neutro neste mundo. Nós estamos sendo influenciados o tempo todo, por alguém ou por alguns. O problema é, quem é a Maria que os jovens estão seguindo? Quando jovem, a partir dos meus 12 anos de idade, quando eu aceitei a Cristo, eu segui algumas Marias, mas eram boas Marias. Dentre elas, o meu pai, o senhor Durval, que vocês conhecem, meus pastores, pastor Jaime, Rose, pastor Daniel Johnson, eu os segui, além de jovens valorosos, que eram mais velhos do que eu, que estavam na igreja, hoje, pastor Milton José Nunes, Hermínio Lima, que é pastor na cidade de Cuiabá, Vera Luna Alves, que mora em Ribeirão Preto, Sherry Rose, e muitos outros, cujos nomes eu não esqueço, porque foram Marias que fizeram a diferença na minha vida. Foram pessoas que me influenciaram. Os jovens têm necessidade de ser influenciados, mas precisa ser com as pessoas certas. O salmista Davi disse, bem-aventurado, feliz. Quantos pais aqui querem que seus filhos sejam felizes? Está aqui a receita. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem muita Maria aconselhando os seus filhos. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O próprio rei Davi, ele teve um filho chamado Aminon, que se tornou o homem mais desprezível de todo Israel. Imagine você ter um filho que se torne a pessoa mais desprezível do país. Davi teve um filho assim, louco, varrido, desprezível. Um cão, um cachorro, tinha mais consideração em Israel do que Aminon, filho do rei Davi. Tudo porque Aminon deu ouvidos a um amigo errado. Amigo este que o aconselhou a cometer incesto, imoralidade, sem pensar nas consequências. 2 anos depois, Aminon estava morto, havia sido morto, mas deixou para trás um pai destruído, uma irmã destruída e outro irmão destruído. Não valeu a pena. Proteção não significa igreja. Pastor, mas eu estou criando os meus filhos na igreja. Dos 5 filhos que o pastor Daniel Johnson teve, os 5 estão hoje no ministério de tempo integral. Amém, irmãos? Um deles tem sido uma bênção inefável para nós, que se trata do pastor Carlos Johnson. Eu sempre brinco que dos Johnsons eu peguei o melhor. Mas o pastor Daniel, por um tempo, perdeu o filho mais velho. Quase o perdeu, melhor dizendo, para o mundo, para o pecado. Tudo porque o pastor Daniel não abriu os olhos a tempo, não investigou as amizades do filho. Eram amigos de dentro da igreja. Se eram de dentro da igreja, o pastor Daniel pensou, deve estar tudo bem. Nem sempre. Nem sempre. E pela graça e misericórdia de Deus, aquele filho se arrependeu a tempo, se desviou dos maus caminhos, hoje é missionário para os povos de língua espanhola.
Porque proteção não significa igreja, proteção significa supervisão e atenção. Ajude os seus filhos a encontrarem os amigos certos. Amém, irmãos? Convide as pessoas certas para entrar dentro da sua casa. Convide as pessoas certas para jantar, almoçar. Às vezes até mesmo para passear. Leve os seus filhos para acampamentos, encontros de jovens, onde eles serão realmente expostos a boas amizades. Mas tudo isso com supervisão. Porque infelizmente, as más amizades têm tido mais influência na vida de nossos filhos do que os próprios pais. Do que os próprios pais. Então eles precisam de boa comunhão. Mas não tente isolá-los. Eles não foram feitos para serem isolados. O ser humano é um ser social. Ele precisa de intercâmbio com pessoas. Em terceiro lugar, os jovens precisam de autoexpressão. Até os mais tímidos, não se engane. Aquela pessoa é muito quieta, muito calada, retraída. Mas eu garanto, há momentos na vida dela, quer seja em casa, quer seja num ambiente mais familiar, que ela se expressa. E às vezes são os mais tímidos e quietinhos que falam mais, pensam mais. Consequentemente, têm mais assuntos para tratar. São mais profundos em seus diálogos. Veja Provérbios 15, 23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Nós queremos filhos que se expressem, mas nós não queremos nenhum filho dando bom dia a cavalo. Nós não queremos nenhum filho colocando, como diz o ditado, o pé na boca. Nós queremos filhos que saibam dizer palavras certas, do jeito certo e na hora certa. Como que isso acontece? Provérbios foi escrito para um filho, reconhece que os jovens têm a necessidade de se expressarem, eles gostam de opinar sobre tudo, mas principalmente sobre religião, esportes e política. Não é verdade? Qualquer roda de jovens, eles têm opinião formada sobre essas três áreas. Eu mesmo, só passei a ter interesse por esportes quando eu me mudei para Ribeirão Preto. Eu tinha de 8 para 9 anos de idade. E os meus tios, eles gostavam muito de futebol. E eles torciam pelo Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto e pelo São Paulo Futebol Clube de São Paulo, da capital. Então, por causa deles, eu passei a gostar de esportes também, e principalmente de futebol, e desses dois times em particular, mas por causa da influência deles. Já o meu interesse por política, quantos acham que o pastor Rômulo gosta de política? Não de púlpito, amém, irmãos? Vocês nunca me escutam falando sobre política do púlpito. Eu procuro o máximo possível não tecer comentários políticos do púlpito. A não ser quando estão mexendo com a família ou com a nossa liberdade. Amém, irmãos? Aí é diferente. Mas, quando eu tinha 13 anos de idade, trabalhava de office boy num hotel da cidade. O então presidente João Batista de Oliveira Figueiredo hospedou-se em nosso hotel. E eu, criança ainda, tive a oportunidade de dar nas mãos dele a palavra de Deus. E eu escrevi uma dedicatória na capa daquela Bíblia, mostrando para ele como ser salvo. Amém, irmãos? Uma criança de 13 anos. 10 anos mais tarde, 10 anos não, 15 anos mais tarde, eu fui ao Rio de Janeiro. E fui ao apartamento do presidente. Ele já estava acamado, doente, já entre a vida e a morte. Eu não pude chegar perto dele, mas dei-lhe uma segunda Bíblia através de um dos enfermeiros ou de um dos seguranças que guardava o ex-presidente naquela época.
Só quero avisá-los que era um apartamento de classe média, tanto quanto eu saiba, ele não morreu rico não, viu gente? Aquele presidente não morreu rico, com certeza. Mas, voltando ao assunto, e eu disse que não comentava política, né? Mas voltando ao assunto, o assunto que eu mais gosto é o de religião. Aprendi desde criança a falar de Jesus Cristo, defender a minha fé, expor a minha fé e principalmente pregar a palavra de Deus. E jovens são muito bons nisso. O apóstolo Paulo disse para um jovem chamado Timóteo, que pregues a palavra, quando instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Está aqui, irmãos, a solução para os jovens que gostam e precisam se expressar. A nossa igreja e os pais precisam providenciar oportunidades para que eles falem de Cristo, defendam a fé, expliquem o que eles acham de Jesus e por quê. Eu tive um pai que acreditava nisso. Eu tinha 14, 15 anos de idade, morreu filho de uma vizinha que eu nem conhecia. Nós éramos novos ali na rua, tínhamos acabado de mudar. Mas eles estavam, naquela época, se fazia o velório na casa da pessoa. E ele disse, vai lá, leva folhetos. Pergunta se você pode pregar no funeral daquela pessoa. Mas pai, eu nem conheço. Mas não precisa conhecer. Vai lá assim mesmo. Se te derem oportunidade, pregue. Eu sempre acreditei que eu deveria obedecer ao pai. Sem vontade, fui até a casa da pessoa, levei os folhetos e perguntei se eu podia dar uma palavra. Claro que sim. Então nós jovens, eu era jovem na época, temos a necessidade de se expressar. E que tal falar de Cristo? Que tal falar da Bíblia? Que tal defender a fé? Quando eu tinha 18 anos de idade, e isso eu estou contando, porque eu não estava fazendo seminário, instituto. Eu já tinha um chamado de Deus para o ministério, mas se eu ia ser pastor ou não, só Deus sabia. Mas eu era caixa avançado do Banco Real S.A., com 18 anos. E eu, como caixa avançado, estava fazendo pagamento, dia 10 do mês, para mais de 400 funcionários da fábrica de biscoito Core, que ficava lá em Ribeirão Preto. E de repente aquela fila imensa dentro de um salão, e eu fazendo o pagamento de cada funcionário. Acabou o dinheiro. Liguei para o banco, para a minha agência, pedi que trouxessem mais. Ia demorar de 20 a 30 minutos, até que o carro forte chegasse com o dinheiro. Ninguém podia sair da fila, ninguém iria se aventurar a sair do salão. O que eu ficaria fazendo durante meia hora? Abri a Bíblia, preguei por 20 minutos, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Jovens têm esta necessidade, então vamos dar oportunidades para eles. Ah, mas é uma questão de personalidade. Não se engane, até os jovens mais tímidos têm necessidade de expressão. Infelizmente, alguns jovens usam esta capacidade e esta necessidade para ficarem discutindo, se mostrando e tentando ofender outras pessoas. Mas o que a Bíblia diz? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Expressão sim, mas com responsabilidade. Em quarto lugar, e eu estou terminando, os jovens precisam de motivação. Difícil, né? Mas a própria palavra de Deus diz em Eclesiastes 11:8, porém se o homem viver muitos anos, que sejam 100 anos, em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede
é vaidade. E a palavra vaidade significa vazio, sem nenhum valor. Infelizmente, irmãos, por mais que você proteja os filhos, sofrimentos virão na vida deles e na nossa também. Jovens sofrem de problemas emocionais, muitas vezes ocasionado pela pressão dos estudos, do dia a dia, problemas hormonais e a má alimentação, que é algo visível nos dias de hoje. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Mas são mais de 500 milhões de pessoas que tentam suicídio e não são bem-sucedidas. Nos Estados Unidos, o suicídio é a causa número 2 de mortes entre os jovens. Não me fale que é pobreza, não me fale que é porque eles passam necessidades. Ninguém passa necessidade naquele país, só passa se quiser. Jovens sofrem. Então, os jovens precisam de motivação. Porque o mundo, irmãos, é muito difícil. E, novamente, a melhor motivação vem de Deus. Eu sei que eu preciso encerrar esta mensagem, ainda que eu tenha outros pontos. Mas eu quero terminar contando, então, esta história que aconteceu bem no início do nosso ministério aqui em Goiânia. Dona Madalena se lembra de um menino que, com 16 anos de idade, cometeu suicídio na frente da mãe e da irmã. Semanas antes, eu havia testificado para ele, o convidado para vir na nossa igreja, que ficava dentro de um barracão, vocês sabem disso. Mas ele, com vergonha dos amigos, não visitou a igreja. Ele cometeu suicídio na frente da mãe, com um tiro de revólver. No funeral daquele menino, o clérigo que estava fazendo a homilia disse que aquele menino foi muito corajoso, pois ele tirou a própria vida para se encontrar com Deus. Mal sabia aquele homem que havia 3 outros jovens ali naquele mesmo dia contemplando o suicídio, desejando também tirar a própria vida deles. E os seus filhos? Você tem certeza que esses pensamentos não passam pela mente deles? E o que você tem feito para motivar os seus filhos? Se você é um pai que só reclama, uma mãe que só critica, o que você tem feito para que os seus filhos saibam que vale a pena viver? Principalmente por Deus e para Deus. O que os jovens precisam fazer para que suas vidas não sejam vazias? Mateus 6,33 responde: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então os jovens precisam fazer isso. Agrade a Deus com seus estudos e trabalho. Agrade a Deus com as suas amizades e namoro. Agrade a Deus com as suas vestimentas e lazer. E agrade a Deus com o seu comportamento e com as suas palavras. O jovem crente, ele não precisa ser triste, ele pode ser feliz. Veja a promessa do Salmo 16:11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de, diga alguém, alegrias, fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Filho, filha, se você agradar a Deus, haverá fartura de alegria na tua vida. Você não precisa ser uma pessoa triste. Agrade a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem. E por último, como que eu vou pular esse ponto? Pois é o principal de todos. Os jovens precisam de salvação. Foi o pastor Fabiano que veio de fora,
porque nós de dentro não poderíamos ter percebido isso. Quem é de dentro geralmente não percebe, mas ele, vindo de fora, sem preconceito, disse que muitos dos nossos jovens não estão conseguindo vencer o pecado, porque ainda não são salvos. Mas pastor, nasceram na igreja, foram criados na igreja, fizeram uma decisão, já foram até batizados. Isso não significa que foram salvos. Pastor, o que significa ser salvo? Significa ter vitória contra o pecado. Arrepender-se do mal feito e não orgulhar-se dele. Lutar contra o pecado e não ficar correndo para ele. Então muitos pais estão orando aí pelos problemas dos filhos, drogas, imoralidade, más amizades, quando na verdade deveriam estar clamando pela salvação de seus filhos. Porque Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O seu filho precisa ser salvo. Bata a boca no chão, ore pela salvação dele. Não busque outros meios de resolver o problema dele, porque não existe solução para o morto espiritual. Ele tem que nascer de novo para conhecer o poder de Deus. Você sabe que minha esposa, nós somos pais de 2 crianças, mas ela teve 4 gravidezes, perdeu 2, mas sempre que engravidava, ela fazia uma oração que me dava calafrios, mas uma oração corajosa, mas de uma mãe que ama. Ela dizia: Senhor, não deixe essa criança nascer e viver, a menos que um dia ela venha a ser salva, porque eu não quero colocar filhos no mundo que vão morrer um dia e ir para o inferno. Você também não quer que nenhum de seus pereça. Tem que orar por eles. Tem que ajudá-los a serem salvos. Tem que falar com eles sobre salvação. Porque esta é a principal necessidade dos filhos. Deus tem a solução, né? Para os pais e para os filhos. Veja 1 João 2,14 e eu termino. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Em outras palavras, o sucesso dos pais depende do sucesso dos filhos. Não me diga que você é bem-sucedido profissionalmente, financeiramente, se seus filhos estão fora da igreja em pecado. Porque o maior sucesso de um pai é ver os seus filhos e os filhos de seus filhos servindo a Deus. E o sucesso dos filhos dependem do sucesso dos pais. Então sabe qual que é o primeiro passo? Se consagre a Deus. Abandone o pecado na sua vida. Abandone a sua apatia espiritual, seu desânimo. Abandone a sua falta de compromisso com Deus. Abandone o mau caminho. Abandone as más amizades. Abandone as críticas. Abandone as murmurações, as críticas, as reclamações. Volte ao primeiro amor. Ame a Deus acima de tudo e de todos. Seja dedicado, se consagre. Deixe o seu filho ver você respirando Cristo, respirando Bíblia, respirando Deus. E depois me diga o que Deus fez por você e por eles. Não espere um milagre na vida dos seus filhos, se você não buscar por este milagre na sua própria vida. Eles estão vendo dentro de casa tudo que realmente está por detrás da frieza deles, do pecado deles.
As conferências estão aí. Quantos de vocês vão apoiar essas conferências? Vão se animar para essas conferências? Vão trazer visitantes e vão mostrar para os filhos que onde está o teu coração, aí também está o seu tesouro. Pais, eu vos escrevi porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes quem? O maligno. O seu sucesso será o sucesso dos seus filhos. E o seu fracasso, o fracasso deles também. Chega. Ame os seus filhos. E por isso, ame a Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar.